A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mais um vídeo de leitura, releitura do livro de Eclesiastes, amém, amados? O título está escrito: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, né? Algumas versões está escrito diferente, né? Há tempo para todas as coisas, né? Inclusive, vou fazer esse título, né? Vou escrever desta forma no vídeo, amém, amados? Eu peço que você tenha a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, me acompanhe na leitura, né? Para a edificação da tua vida, para que vocês sejam bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que praticam, aqueles que ouvem, aqueles que praticam, para que você venha ser um bem-aventurado, né? Triplicamente, né? Triplicado, né? Aquele que ouve, né? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica, amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, né? Me acompanha na leitura, louvado seja Deus. Aqui é um capítulo muito conhecido, Eclesiastes 3, com certeza, né? Você que já é servo do Senhor, já caminha, já tem uma caminhada com o Senhor, já deve ter ouvido uma pregação em cima deste capítulo de Eclesiastes 3, amém, amados? Vamos então estar lendo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, né? Que é costurar, né? Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do céu, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Meu Deus, isso aqui é forte. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se no homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem fará voltar para ver o que será depois dele? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Que homem ele vai desfalecer e depois vai voltar para ver suas obras? Né? Há um tempo determinado. Depois da morte, o que será do homem na terra? O que será? Aqui a gente não está falando nem de uma vida vindoura, né? Da eternidade, mas está falando das coisas terrenas, amados, do tempo Cronos, né, que é o tempo na terra, né,
porque existe um outro tempo, que é o tempo de Deus. Uma palavra de Deus diz, né, que 1000 dias para o homem é um dia para Deus, né? Não podemos calcular, converter o tempo de Deus com o nosso. Não, isso aí é uma coisa que a gente não deve entrar, né? Porque nós temos que atentar para as coisas que foram reveladas de Deus para conosco, não ficar tentando adivinhar, né? E no tempo que nós vivemos, a humanidade na Terra, o tempo Cronos, né? O que nós podemos nos alegrar nas obras, amados, que nós vivemos, que frutificamos, que temos algo para oferecer? É nas obras, é no dia já, é no processo, né? Vai chegar um tempo na tua vida, na minha vida, nós vamos perceber que tão importante quanto o final é o processo também. Que a palavra do Senhor diz que o final é importante, amados. Porque, por exemplo, tem pessoas que servem ao Senhor a vida toda, mas quando chega no final da carreira, né? Porque é assim que Paulo fala, né? Se perde no caminho, perde o primeiro amor, deixa de fazer as primeiras obras, vai perdendo a essência de adorador, vai até trocando o Senhor por outros ídolos. Entende, amados, que tão importante quanto o final é o processo. O processo ele é mais importante também. Ele é tão importante quanto o final, né? Porque no processo nós somos experimentados de dores, nós passamos por dificuldade, passamos por escassez, passamos por perseguições, rejeições, por dores, fadiga, cansaço, enfermidade, feridas. Passamos por tudo isso, amados. E é neste momento que nós somos provados. Você não tem que esperar estar sarado, tudo certo, tudo colocado em ordem, para poder provar que você é um fiel a Deus ou uma fiel a Deus. É no processo que você tem que mostrar a tua fidelidade. É no processo, é na refinaria, é no processo, é no fogo, amado, que nós somos experimentados. E somos aprovados no momento que nós deixamos que o Senhor faça esse processo em nós. Nós não temos que ter essência, amados. Muitas coisas vão ser arrancadas de nós. Muitas coisas vão ser arrancadas, a ponto como está escrito aqui, de nós vermos que quem somos nós, né? Quem somos nós, né? Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Amados, nós somos provados. Deus julgará o justo, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Deus julgará o justo, né? E o ímpio. Julgará os dois, cada um na tua medida. Haverá uma balança e seremos medidos, cada um na tua medida. E o Senhor, Ele prova muitos na terra, e Ele tem provado alguns do Senhor, pela misericórdia infinita que nós não compreendemos. Ele transforma, faz tudo muito rápido, inclusive recolhe logo para Ele. E muitas vezes a gente não entende. Morreu tão cedo, o que aconteceu? Mas o Senhor, Ele vê lá na frente o que eu não vejo. Ele vê. O que você não vê, Ele está vendo. Isso para poder compreender, amados, é a gente conhecendo o Evangelho. Quando a gente conhece Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, e também os livros de Paulo, amados, nós conseguimos entender verdadeiramente, amados, o que é servir o Senhor Jesus, o que é servir ao reino, o que é compreender, o que é olhar com o olhar de Jesus, o que é olhar com o olhar de Deus, que é Pai. Por acaso um pai gosta de castigar o teu filho? Não, mas é necessário para que ele volta para o caminho onde ele deveria nem ter saído, amados. Então é num processo que somos provados. Há tempo de plantar, tempo de arrancar, amados. O Senhor, Ele dá a vida e Ele também tira as vidas. Quem somos nós para questionarmos? Quando nós nos levantamos para questionar o agir do Senhor, nós estamos agindo com vaidade, que é o que mais se fala neste livro de Eclesiastes.
A vaidade do homem. O homem ele tem que entender o quão pequeno, quão pó ele é. Porque nós viemos do pó e voltaremos, como está escrito nesse capítulo. Assim somos nós. Quem somos nós para questionarmos ao Senhor? Quem somos nós para poder, meu Deus, ter misericórdia, Senhor? Mas é uma coisa muito séria. Quem somos nós? Se o Senhor ele vê alguém que está salvo e alguém que está perdido na terra, ele recolhe o salvo. Ele julga aquela situação e ele recolhe o salvo. A vontade do Senhor é que aquele perdido ele ainda tenha tempo na terra para poder se consertar e ser salvo. Então muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor era uma pessoa boa, devia ter morrido aquela outra pessoa, aquele ali fez o mal. Quem devia ter morrido não morreu, e quem não devia ter morrido, morreu. Amados, devemos olhar com o olhar do Senhor Jesus. Eu sei que é difícil, nós somos muito limitados. Nós somos muito limitados, não compreendemos. Mas que Deus tenha misericórdia e esclareça nossas mentes, nossa visão, nos dê visão espiritual, nos dê visão, nos dê clareamento, que as coisas venham ser mais fáceis para compreendermos. Porque o reino de Deus, muitas vezes, ele é totalmente o inverso do que o reino da terra, do que nós vivemos. As coisas espirituais, ela muitas vezes ela vai bater de frente com as coisas materiais, carnais, físicas, porque nós não teremos a compreensão. Mas no momento que nós alimentamos nossa alma, buscamos a face do Senhor, nós compreendemos, amados, que tudo nessa terra é passagem. Tudo nessa terra é passagem. Você quer ver? Tem uma palavra em Hebreus que fala a respeito disso. No capítulo que fala sobre os heróis da fé, né, diz os heróis da fé, né, diz neste capítulo que todos entenderam que nesta terra somos peregrinos, né, e eles viram suas bênçãos, as suas promessas, o Senhor cumpriu, mas eles avistaram de longe as suas promessas. Um exemplo desse foi Moisés, ele não entrou na terra. Amado, em nome do Senhor Jesus, nós temos que entender o que está nessa terra é passageiro, porque o tempo do homem é um tempo passagem, é um tempo de passagem. E exatamente essa passagem, esse momento, esse processo é onde somos provados. Assim como um mestre, ele dá uma prova, ele quer te aprovar. Ninguém vai dar uma prova para que você não seja aprovado, mas ele quer, e ele quer um ouro fino, ele quer um ouro de qualidade. Ele vai te colocar à prova, e você precisa, e eu preciso passar por essa prova. E lá no final nós teremos a nossa coroa, louvado seja Deus. Mas não se esqueça, para conseguir termos o que nós almejamos lá no final, que é a coroa da vida, a salvação eterna, amados, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, nossa casa, nosso lar, casamento, parentela, amigos, nossa igreja, congregação, ministério, tudo que a gente pôr nas mãos do Senhor, sempre temos que respeitar o processo. E muitas vezes os processos estão sendo quebrados através de quebra de respeitar a palavra do Senhor. Como assim, Jennifer? Quebrando princípios, base, princípio é base. Nós não podemos quebrar o princípio. Nós temos que estar na palavra. Nós temos que estar na palavra. Jesus é o alfa, o ômega. Jesus é o começo, é o princípio, é o meio e o fim. Ele é tudo, amados. Nós precisamos estar em cima, firmado na rocha, firmado na palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é a rocha. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Se nós não tivermos esse princípio, firmar a nossa vida nele, e tudo que nós fizemos, se nós não estabelecermos em cima da pedra fundamental que é Jesus, amados, tudo vai se destruir. Nós precisamos cumprir o que está dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o homem sofre por falta de conhecimento. E nós não podemos, amados, deixar as coisas passarem como um sopro e não fazer nada. Precisamos tomar uma posição em nossas vidas, porque verdadeiramente é um sopro. Essa vida é muito rápido, perto do que o Senhor tem para mim e para você. Amados, uma eternidade
que Ele tem para mim e para você. Então, nós precisamos nos guardar de fazer a vontade do Senhor, entender qual o tempo de entrar, de sair, de começar, de parar, de ajudar e deixar de ajudar. Porque aqui está falando sobre abraçar e deixar de abraçar, tá, amados? Aqui está falando a respeito disso também. Há tempo que você vai abraçar e vai ter tempo que você vai deixar de abraçar. Então você precisa entender, ter esse discernimento. Mas como? É algo que você vai ter, não vai ser o que eu vou falar, o teu pastor, o teu líder, mas é algo que Deus vai falar diretamente com você. Porque você é capaz de você orar ao Senhor e falar com Deus e Ele te responder. Você precisa acreditar nisso e não duvidar, porque se você deixar a dúvida entrar, vai ser como uma erva daninha no jardim, e ali ela vai querer sufocar a sua fé. Você não pode deixar. Mas o que você deve fazer, amados? Você precisa perseverar em oração até buscar e achar a resposta de Deus para a tua vida, no que você tem buscado. É uma resposta? Em qual área da tua vida você tem buscado essa resposta? Persevere, não desista, em nome do Senhor Jesus. Peça que o Senhor venha acrescentar a tua esperança, a tua fé, que você venha perseverar, que você não venha desistir, que ainda que você seja experimentado, mas será para uma bênção futura, talvez para experiência, para poder ajudar outras pessoas, como está também em Romanos 5, né? Vamos estar lendo aqui rapidamente, em Romanos 5, rapidamente aqui. Eu amo esse capítulo também, amados. É maravilhoso. Olha o que acontece comigo, com você. Sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Devemos nos gloriar nas tribulações, ó. E tribulação às vezes é perseguição, às vezes é tanta coisa que você, meu Deus, se você for atentar, né, assim, observar bem, né, e sabendo que a tribulação produz paciência. De tanto você ser provado, de tanta tribulação que você passar, você começa a ter mais experiência naquilo e criar uma paciência, a ter mais paciência, saber esperar o tempo do Senhor, né, para o fim, porque tudo que tem um começo tem um fim. Entenda isso, não se esqueça disso, tá? E aqui diz no versículo seguinte: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E assim continua o capítulo, né, até o versículo 21. Eu li aqui até o 5, tá, amados? Mas é Romanos 5, tá? Medita nessa palavra. Mas nada que acontece conosco é por acaso. Sempre tem uma resposta da parte de Deus. Sempre tem não procura saber por que você está passando por isso, porque se você merece ou não merece. No final das contas, ainda que você esteja certo, você vai entender que você deve agradecer ao Senhor, porque isso vai trazer algo maior do que você passou. Como assim, Jennifer? O que você vai conseguir, sabe? Depois de toda a tempestade vem a calmaria. O que você vai conseguir através dessa experiência que você passou, essa prova, essa tribulação, o que você vai conseguir é mais rico do que você passou, do que as dores, do que o choro, do que a lágrima, do que os lamentos. Entendeu, amados? Como um exemplo que eu li esses dias, né? Se eu não me engano, José foram 13 anos na cadeia, né? Mas ele reinou, ele governou, né? Muitos mais anos do que o sofrimento dele, né? Se eu não me engano, ele passou aquele processo de servir, né, de escravidão e tudo mais. Se eu não me engano, foram 13 anos de cadeia, escravidão e tudo mais. Eu vou colocar aqui, tá, amados, essa informação para não ficar na minha própria palavra, né? E só que ele governou por muitos mais anos. Então, assim, o tempo que ele passou de prova foi muito pequeno perto do tempo da recompensa que ele teve, amados. E além de ele ser recompensado, a bênção se estendeu para toda a tua parentela, para todo o Egito e para todas as nações vizinhas. Foi a maior potência mundial.
Egito foi a maior potência mundial, amados. Entenda que a gente não entende o que o Senhor está fazendo agora, mas haverá uma resposta lá na frente e você vai compreender. E você vai glorificar o Senhor por essa riqueza, por tudo que o Senhor te deu, por essa bênção que o Senhor te deu, porque vale a pena ser provado para ser aprovado pelo Senhor, tá, amados? Há um tempo determinado, começou, vai ter um fim, tá, amados? Só que tem um processo, e esse processo você não pode largar a sua fé, você não pode largar Jesus, você não pode abandonar o nosso Deus, você tem que se apegar a Ele, clamar a Ele, pedir a Ele, e o Espírito Santo, Ele estará contigo, Jesus estará contigo, e Deus Pai, nosso Senhor, estará contigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o nosso momento de oração, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade, Deus. Muito obrigada, Pai, mais um vídeo abençoado, Pai, para a edificação da vida, meu Pai, da Tua igreja. Senhor, que o Senhor venha me perdoar meus pecados, minhas falhas e todas as minhas limitações. Senhor amado, Deus querido, que o Espírito Santo venha se fazer presente, Pai amado, em cada vídeo, como eu sinto, meu Pai, o calor do Senhor, meu Pai amado, em Tua presença, pela misericórdia. Eu sei que há batalhas espirituais, meu Pai amado, que há muitas, Pai amado, Deus querido, muitas coisas para paralisar os servos do Senhor, Deus querido. Não somente a mim, mas aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo, aqueles que compartilham, aqueles que têm feito parte dessa obra juntamente comigo, Senhor. E eu sei que o Senhor já está dando, Pai amado, resposta para alguns, e isso alegra meu coração. Que o Senhor venha continuar dando resposta, Senhor, e venha dar livramento a cada um que estiver ouvindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não nos permita, Pai amado, Deus querido, que nós venhamos ficar confundidos, mas que nós vamos ter a compreensão, meu Pai amado, através da Tua palavra, ainda que não seja audível, Senhor Deus querido, mas seja a Sua palavra, Senhor, que a gente possa abrir a Bíblia, meu Pai, ou ouvir uma canção e saber que é a resposta do Senhor, que alguma varoa, meu Pai, do coquezinho venha também de encontro e confirmar a bênção, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, seja quem for, Deus querido, pode usar, meu Deus querido, até a mula, Deus querido, mas eu acho que não chegará a esse ponto não, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque aquele homem, meu Pai amado, a mula teve que falar com ele porque ele foi teimoso, ele não conseguiu entender seus sinais, mas eu acredito, Senhor Deus querido, que quem está me ouvindo, assim também como a mim, meu Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, estaremos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e não seremos enganados, mas estaremos sensíveis para ouvir, meu Pai, a direção que o Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus. Assim somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já acreditamos, meu Pai amado, que nós venceremos, meu Pai amado, todo tipo de tribulação, todo tipo, Pai, de tempo, meu Pai amado, difícil, meu Pai, porque os dias maus vêm e nós sabemos disso, Senhor amado, Deus querido, e o Senhor nos dará escape, meu Pai amado, porque ainda que nós sejamos pó, voltaremos a ser pó, Deus querido, o Senhor tem uma recompensa, Pai, eterna, não é para esta carne, meu Pai amado, Deus querido, mas é para algo eterno, Pai amado, onde nós seremos transformados, meu Pai amado, no corpo, meu Pai amado, incorruptível, meu Pai amado. Senhor, guarda nosso novo nome, nossa coroa, meu Pai amado, contigo. Não, Pai, não permita que nós venhamos desfalecer ou a tropeçar. Arranca, Senhor Deus querido, todo impedimento diante da nossa frente, Senhor Deus querido. Coloca o anjo do Senhor conosco, meu Pai. Nos dê autoridade, nos dê visão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nos revela, meu Pai amado, o nosso chamado, meu Pai amado, nos mostra quais são nossos talentos. Meu Pai, entra na causa também daqueles que têm pedido talento, meu Pai, e renova e restauração, meu Pai amado. Aquele que um dia trabalhou na Tua obra, mas hoje está paralisado, está desanimado. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, retira, meu Pai amado, esse espírito da paralisia, em nome do Senhor Jesus. Retira a preguiça e a procrastinação, em nome do Senhor Jesus. Capacita, Senhor, Teus escolhidos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo. Deixa seu like, em nome do Senhor Jesus. Esse vídeo é uma bênção. Sentir a presença de Deus. Sei que você também sentiu. Deus tem falado através dos vídeos, amado. Deus tem falado. Deus tem feito algo sobrenatural. Eu fico assim, Senhor, de mim mesmo não viria nada, mas louvado seja o nome do Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem se feito presente. O Senhor tem falado conosco, o Senhor não tem nos deixado enganado, meu Pai amado. Os dias são difíceis, Senhor, mas através da Tua palavra o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá avivamento. E assim nós engrandecemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus.
Amados, em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo. Deixa seu like. Deixa um comentário também lá. Tá bom, amados? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.